Com o fecho do mercado de transferências no dia de hoje, muitas novidades de entradas e saídas no Porto, também surgiram várias curiosidades sobre essa vitória enorme do Porto em Alvalade, mas vamos por partes. Começando pelo mercado, Kiwior confirmadíssimo no Porto, o Zé Pedro foi então libertado, como já tínhamos dito no vídeo anterior, graças à contratação do Kiwior. Ele estava só pendente porque o Porto está a preparar muito bem a época e o Porto não queria ficar com um buraco na defesa. Se o Kiwior não fosse contratado e o Porto não conseguisse outro central em tempo útil que agradasse ao Farioli, ficava o Zé Pedro. Aliás, a prova de que o Porto está a preparar muito bem todos os pormenores do mercado é que o Fábio Cardoso foi inscrito na Liga hoje de manhã, precisamente porque as negociações com o Sevilha estavam-se a atrasar um pouco e o Porto ficou com medo que o jogador ficasse sem poder jogar até janeiro. Ou seja, o Porto fez isso mais por precaução. O Fábio Cardoso, no caso da transferência para o Sevilha, não resultasse, podia jogar pelo Porto, pelo menos ficava como uma opção a central. Ou seja, o Porto muito cuidadoso, mas o Zé Pedro vai então para o Cagliari. O Fábio Cardoso, surpreendentemente, vai para o Sevilha. Eu acho que o Sevilha ainda é melhor que o Cagliari e acho que o Zé Pedro seria melhor que o Fábio Cardoso. São dois jogadores a Porto. Eu acho que são dois centrais que os adeptos gostam. Muita gente deixa aqui nos comentários que eu gostava que eles continuassem. Ninguém põe em dúvida que há centrais melhores agora no Porto. Que o Bednarek e o Perpites trazem outra qualidade e o Kiwior. Mas o Zé Pedro e o Fábio Cardoso são jogadores queridos dos adeptos e talvez por isso também o Farioli não os pôs completamente de parte, principalmente ao Zé Pedro, até porque ele tem essa capacidade física que ele tanto valoriza nos jogadores. Em termos de mercado, surpreendentemente, o Porto está muito parado, faltam ainda algumas horas para fechar o mercado. Se houver mais novidades, se for necessário, eu posso gravar mais um vídeo, ou até vocês deixarem nos comentários se há alguma novidade na hora que estão a assistir ao vídeo. O que é interessante é que o Porto parece não se estar a mexer muito. O Vilas Boas e o Farioli ontem tiveram uma reunião para acertar e, ao que parece, segundo dizem, o Farioli indicou que queria mais um extremo, pelo menos, mas que no meio campo, se ficasse com o Gruitch, já seria bom. O que é certo é que depois destas informações dava-se como certo que o Gruitch ia ficar no Porto. Aliás, ele já estava de férias na Croácia, só com notícia do dia de hoje. Houve aqui um volte-face e o AEK parece que vai contratá-lo, ou seja, o Gruitch vai para o AEK. Para mim é um alívio como adepto. Eu sei, o Gruitch não é um jogador que cause muitos problemas, seria sempre uma opção como suplente, acredito que sim. Só que o Gruitch tem um salário muito elevado, nós sabemos que é dos maiores salários, está a pesar muito ao clube e nunca jogou como titular, não nos dá muita esperança que vá ser esta época, até porque o Porto agora tem um meio campo renovado, onde o Gruitch nunca entrou e, portanto, para mim é um alívio saber que ele vai para o AEK de Atenas. Penso que é um alívio para todos os portistas, mas estes volte-faces que são muito característicos do fecho de mercado, em cima da hora, pode haver mais. Fala-se também de uma proposta do Galatasaray. O Galatasaray vai insistir no Diogo Costa até à meia-noite. Só que parece que o máximo que eles vão propor são 30 milhões e o Porto já colocou como base para negociações os 75 da cláusula, ou seja, o Diogo Costa em princípio está seguríssimo, apesar das propostas que vêm aí do Aston Villa e do Galatasaray. O próprio Rodrigo Mora também já não sai, o Porto já colocou também essa hipótese de lado. A titularidade em Alvalade deixou o jogador muito mais feliz, como tínhamos falado aqui. Ele próprio parece que está muito ativo nas redes sociais, a festejar muita vitória, está com um novo brilho, porque também já percebeu que agora se pode dedicar com mais tranquilidade à equipa. O Farioli volta a dizer que quer um extremo, segundo o que transpareceu para fora dessa reunião com o Vilas Boas, o que me deixa mais uma vez com a questão. O Farioli ainda não decidiu bem se o Rodrigo Mora vai ser extremo ou médio. Porque se o Porto não contratar mais médios, mas contratar um extremo, o Rodrigo Mora será esse número 10 para o lugar do Gabri Veiga. Há também a possibilidade um pouco remota de vender o Eustáquio. O Eustáquio conta para o Farioli, mas é aquele jogador também vendável. É um pouco como o Zé Pedro. Agora, o Farioli queria muito o Kenneth Taylor, foi até à última, só que o Porto estava a contar com uma venda. Seria o PP, o Diogo Costa ou o Rodrigo Mora a ser vendidos pela cláusula e com esse dinheiro o Porto iria investir no Kenneth Taylor ou no médio de qualidade semelhante. Não tendo acontecido isso, o que as notícias apontam é que no máximo o Porto vai contratar um extremo. Para já não há grandes novidades, em princípio fica só o Kiwior como reforço, mas é como digo, se houver mais novidades podem deixar nos comentários e eu posso também mais tarde falar num próximo vídeo. De resto, vai ser uma semana de descanso para os jogadores, de merecido descanso. Isto, claro, os que não são internacionais, os que são internacionais vão para as seleções, mas os outros vão ter férias até sexta-feira, o que mostra a satisfação do treinador com os jogadores. É engraçado que naquelas épocas em que a equipa está pior, um tempo tão grande de férias seria impensável e isso até acaba por ser contraproducente, porque os jogadores ficam ainda mais stress a tentar recuperar de uma derrota que tiveram. Eu imagino que o Sporting está nessa situação, porque quem perde, tendo uma paragem tão grande a seguir, é um peso muito grande mental ficar 2 semanas sem poder compensar aquela derrota, e o Porto, tendo a vitória, é o oposto, tem 2 semanas
para melhorar ainda mais o seu jogo com essa motivação e esse balão de confiança enorme que veio dessa vitória em Alvalade. Também não há muitas novidades sobre a saída do Denis Gul. O facto de ele ter entrado contra o Sporting para mim foi um sinal que ele ia ficar. Muita gente não gostou da exibição dele. Eu acho que principalmente quando ele estava do lado direito foi quase ridículo, porque ele não defende. É um jogador um pouco limitado, mas pronto, vai ser a terceira opção para avançado. Quem também saiu foi o Vasco Sousa para o Moreirense, não sem antes renovar. Portanto, o Porto mantém aqui a aposta num jogador da casa, embora eu acho que dificilmente ele vai jogar enquanto Farioli for treinador, porque tem esse tal déficit físico que o Farioli valoriza tanto. Ele primeiro olha para o físico do jogador, para a mentalidade dele e depois para as características. E eu acho que há muitos jogadores aqui que ele não conta por causa das características, e acho que, por exemplo, o Mora é uma exceção, porque o talento é tão grande, por muito que ele não tenha as características, o treinador vai ter que insistir nele, e está a insistir. Eu não sei se o Mora se vai tornar esse jogador que defende bem, minimamente, como o Gabri Veiga, como o Farioli quer, porque, enfim, depende da característica do jogador. O jogador é mais técnico, mais ofensivo, é complicado, mas ele tem 18 anos, pode ser trabalhado. Eu não sei se ele vai perder esse brilho, espero que não, desse talento que ele tem, dessa capacidade de pegar na bola, um bocado como o Messi, e colar a bola ao pé e fintar toda a gente. Mas de qualquer forma o Porto mantém então essa aposta no Vasco Sousa, esse voto de confiança de renovar com ele antes dele ir para o Moreirense. Ele também perdeu uma época muito importante de adaptação ao clube, lesionado na época passada. Esta época já seria mais difícil, então vai ter mais uma oportunidade agora no Moreirense como emprestado. Também surgem notícias de que a Atalanta vai insistir no Francisco Moura. Acho que vai chegar aos 25 milhões, é o que se fala. Eu acho que por 25 milhões o Porto devia deixar sair o Francisco Moura. Eu entendo que ele é o lateral esquerdo preferido do Farioli. No entanto, o Zaidu tem até jogado melhor. Muita gente ficou um bocado incomodada por eu ter dito que o Zaidu entrou bem, mas eu acho que ele entrou mesmo bem contra o Sporting. Claro que é porque ele tem mais ritmo de jogo, isso nota-se em relação ao Francisco Moura, que já não jogava há muito tempo. É claro que o Francisco Moura, melhorando os seus índices físicos e de concentração, adaptando-se melhor agora depois da lesão, porque ele teve a pré-época toda lesionado, claro que é um bom jogador. No entanto, se o Kivior entra para lateral esquerdo, acho que com o Zaidu a suplente, o Francisco Moura poderia sair, porque 25 milhões é um bom encaixe. Mas isto são apenas rumores. Em princípio, tudo aponta para que o Porto não contrate mais ninguém. Chega ao Kivior, mesmo assim, em cima da hora, porque o Arsenal adiou esta transferência até à última. Ainda ontem o defesa do Arsenal, o Saliba, lesionou-se e voltou-se a falar que poderia cancelar a transferência do Kivior, que até já fez exames médicos, que já está na cidade, mas que está à espera que o Arsenal contrate o Nkiapé do Leverkusen, como já tínhamos falado nos vídeos anteriores. À hora que estão a ver este vídeo, provavelmente já vendeu. É quase certo que o Kivior está no Porto. E em relação a essa grande vitória de sábado, continuam a surgir então essas curiosidades. Eu não sei muito bem qual foi a fonte, mas todos os meios de comunicação estão a noticiar como é que foi o processo de treino, de preparação do Porto para esse jogo com o Sporting. O Porto beneficiou muito do facto de não ter jogos a meio da semana ainda, ou seja, preparou e dedicou-se totalmente naquela semana para o jogo com o Sporting. Dizem que o Farioli assistiu a 15 jogos do Sporting completos, analisou ao pormenor todas as situações, como é que o Sporting joga contra 10, como é que o Sporting reage a golos sofridos, tudo ao pormenor. E isso explica porque é que o Farioli disse na conferência de antevisão que o Sporting jogava um terço dos jogos contra 10 e que era difícil analisá-los, ou seja, o Farioli teve mesmo a analisar todos os jogos. Portanto, aí já levou vantagem e mostra que é esse treinador que prepara tudo ao detalhe. Esta época está a ser preparada ao detalhe, como eu tenho dito muitas vezes. Portanto, dizem que os jogadores tinham todo o conforto de já conhecer como é que o Sporting jogava, de saber exatamente o que tinham que fazer. Ele chegou a dar instruções à equipa B para jogar exatamente igual ao Sporting. Fizeram 2 jogos de treino com a equipa B a simular esse jogo com o Sporting em várias situações. Em situações em que estão a jogar contra 10, com 10, a perder, a ganhar. Portanto, muita atenção ao detalhe, e isso notou-se. O Porto estava realmente muito preparado para jogar contra o Sporting. O Farioli também levou muito a sério este jogo, era aquilo que eu dizia, porque o Porto não se tem saído muito bem contra o Sporting. E há essa motivação extra de querer vingar, de querer recuperar o Porto para principal candidato ao título, sendo o Sporting o bicampeão, era essa a motivação extra. E o Porto aproveitou também muito bem esse excesso de confiança do Sporting, que o treinador Rui Borges disse que o Sporting era favorito e o Porto aproveitou a embalagem, aceitou esse favoritismo e foi treinando nas costas, digamos assim, na sombra. Parece que o Samu estava preparadíssimo para ser titular e o facto de ele não ter sido titular foi exatamente esse. É porque o De Jong fez a semana inteira esses treinos e esses jogos com a equipa B para se preparar para o jogo com o Sporting, que o Samu não fez porque estava a recuperar da lesão, e por isso que ele não foi titular e por isso que o De Jong foi tão essencial, chegou até a marcar o golo, fez um grande jogo. Alguém dizia aqui nos comentários que fez mais uma masterclass, usando as palavras de Farioli. E de facto o Porto começou o jogo, logo a primeira jogada, aquele pontapé de saída do Diogo Costa, que quase dá o golo do Borja Sainz logo nos primeiros segundos.
Até isso mostrou que realmente o Porto preparou. O Porto foi tão ao detalhe que preparou o pontapé de saída. E eu não sei que efeito psicológico isso já não terá tido logo na equipa do Sporting, de ter uma equipa que explorou uma vulnerabilidade nos primeiros segundos. Isso pode ter sido um grande sinal de alerta que confundiu ali o Sporting e por isso que eles ficaram um pouco perdidos e só no início da segunda parte é que recuperaram e realmente ficaram por cima no jogo. Só que mais uma vez o Porto se preparou tão ao detalhe, sabia como reagir a um Sporting mais dominador e talvez por isso marca aqueles 2 golos de rajada. O golo do De Jong é uma grande jogada coletiva, mostra realmente muito acerto do coletivo contra o Sporting. Depois aquele golaço do Willian Gomes, aquela obra de arte, aquilo está acima de qualquer coisa, acima de qualquer tática, de qualquer futebol. Impressionante aquele golo. E também este facto do De Jong ter jogado deixa-me a pensar que realmente o Willian Gomes ia ser titular de qualquer forma. Isso também explica a confiança dele e a alegria dele em jogo, porque ele já sabia que ia jogar, porque o PP, mesmo que recuperasse, também não tinha feito esses ensaios tão exaustivos para preparar o jogo com o Sporting, então nunca seria titular. O Porto que só volta então a jogar frente ao Nacional, ainda nem há data para esse jogo, ainda falta muito, vai haver jogos da seleção, muitos internacionais que vão jogar pelas seleções e que vamos também ficar aqui atentos. O Diogo Costa pela seleção de Portugal, o Mora pelos sub-21, não entendi muito bem essa convocatória, eu acho que o Mora tinha lugar na seleção A, mais uma vez eu digo, o maior talento do Porto, e não sei se o maior de Portugal, mas tudo bem, tem 18 anos, pode daqui a 2 ou 3 anos, ainda tem tempo, mas eu acho que já é. Ainda assim o Roberto Martínez não é muito fiável, as convocatórias dele em termos de jovens e de jogadores novos não são muito constantes. Ele muda muito, não mantém muita estabilidade nas suas convocatórias, exceto naquele núcleo duro. O Bednarek e o Kiwior, o reforço que ainda não se estreou, vão jogar pela Polónia. Já vão poder falar no estágio da Polónia sobre o Porto. O Bednarek já vai poder dar umas dicas ao Kiwior. O Prepelic pelos sub-21 da Croácia, às vezes eu esqueço-me que o Prepelic ainda é jovem, muitas vezes eu defendo aqui que ele devia ser titular, e realmente ele é muito jovem. Tem jogado Neon Pérez. Eu no outro dia recordava que o Neon Pérez custou ao Porto mais de 17 milhões de euros. Nós podemos considerar o Neon Pérez como um reforço desta época, assim como o Gabri Veiga, porque são jogadores que chegaram na época passada, mas que chegaram em condições tão deploráveis que é quase o início, podemos considerar no início agora. Portanto, podemos quase considerar o Neon reforço. E se considerarmos o Neon reforço, eu quase que aposto que o Kiwior vai ser lateral esquerdo. Mas o Neon ainda não foi convocado para a seleção da Argentina, também é mais difícil, é uma seleção com mais opções. O Eustáquio, que vai jogar pelo Canadá, que é aquele jogador que pode até à última da hora sair, mas que em princípio fica e que traz sempre qualquer coisa mais ao Porto. A seleção do Canadá, que também levanta sempre preocupações porque são viagens longas para o Eustáquio, mas além dele não ser titular, também os jogos vão ser todos na Europa, o que também ajuda. O Froholt não podia deixar de ser na Dinamarca. O Froholt, claro, é titular em qualquer seleção do mundo. O Froholt é a grande figura deste Porto de início da época. O Alan Varela, que se estreia então na Argentina, ele deu uma entrevista lá na Argentina para a imprensa, porque ele vai ter a sorte de se estrear no jogo em que o Messi se vai despedir da seleção. O Pablo Rosário vai para a seleção da República Dominicana, enfim, é uma seleção que deve ser muito limitada. No entanto, eu acho que Pablo Rosário tem lugar a titular. Eu confesso que não conheço muito essa seleção. Deixem nos comentários se conhecem mais algum jogador dominicano. Pode haver. Este Pablo Rosário é um bom jogador, pode haver mais bons jogadores. Não é uma seleção que de nome me diga alguma coisa, mas pode ser que tenha mais alguém. E o Deniz Gül, convocado para a seleção da Turquia. Surpreende-me um pouco, mas pronto, o Deniz Gül também é esse jovem, uma jovem promessa da Turquia, continua a jogar. No Porto ainda não mostrou muita coisa, mas também foi convocado. E o Porto tem então essas 2 semanas para preparar, com os jogadores que não foram às seleções, que ainda assim são muitos, para preparar a equipa para um ciclo mais difícil agora de jogos. Vai começar a Liga Europa também. O Porto, que fez estes 4 primeiros jogos, não podia ter sido melhor. Em 4 jogos, 4 vitórias, 11 golos marcados e apenas um sofrido autogolo. Como dizia alguém com piada nos comentários no dia do jogo com o Sporting, o Porto acaba por marcar 3 golos, ou seja, acabou por ganhar 3-0, como essa pessoa tinha dito nos prognósticos. Portanto, quase que podemos dizer que o Porto tem 12 golos marcados e 0 sofridos. E parte com a liderança isolada no campeonato para esta paragem. É o que eu digo, estar numa paragem quando se está por cima é sempre bom para reforçar processos, para a equipa descansar, para a equipa pensar no futuro e melhorar. E eu acho que o Sporting vai na situação inversa, que é, depois de uma derrota, a equipa quer jogar mais para ganhar e não pode. Ou seja, até nisso acaba por beneficiar o Porto. Estou a achar muito interessante também, o Porto está a postar muito nas redes sociais essa relação, essa ligação entre o PP e o Willian Gomes. Faz lembrar um bocado a ligação do Samu com o Mora. E estou a achar interessante e estou também muito curioso para entender se realmente o PP ainda é o titular. O Willian Gomes está a mostrar aqui muita amizade e muita humildade perante o PP. Ele até disse
que o PP era o titular e que tinha muito pé no chão. E eu já não tenho a certeza se é o PP titular deste Porto. Mas estou a achar interessante essa ligação entre eles, mostra que há um bom ambiente balneário, ao contrário das épocas anteriores, que eu tinha ali certas dúvidas sobre o ambiente do balneário. Parece a equipa parece estar muito unida, parece que o Farioli tem a equipa na mão, e os reforços chegam, como o Pablo Rosário, e jogam, e parece que já estavam no Porto há muito tempo. Outra curiosidade deste mercado de transferências, achei curioso, o Fábio Vieira está sem espaço no Arsenal e foi para o Hamburgo. Portanto, é uma pena o Fábio Vieira poder ter ficado no Porto. Eu sei que o Fábio Vieira seria mais um jogador, assim como o Mora, que não tem essas características que o Farioli gosta, mas que é um talento enorme. O Farioli ia ter que o adaptar. Em princípio, eu acho que ele ia ser o extremo que o Farioli tanto queria, porque eu acho que o Fábio Vieira, com o seu pé esquerdo, o Farioli ia tentar adaptá-lo, com o PP a titular e o William Gomes a jogar também, ia tentar adaptá-lo para ele defender melhor e para fazer mais pressão alta, para ter mais força, porque o Fábio Vieira era um jogador muita técnica, mas pouca intensidade. Se ele conseguisse pôr intensidade no Fábio Vieira, com o talento que ele tem, eu acho que seria esse tal extremo que o Porto procura, e é uma pena que ele acabe no Hamburgo, mas pronto, foi um empréstimo e é sempre difícil negociar com equipas inglesas, como se vê com o Kivior, eles pedem sempre muito dinheiro, é uma liga que está muito em cima e é complicado, mas é uma pena porque o Fábio Vieira é um jogador da casa. Quem sabe o Porto ainda pensa em buscá-lo, mas acho que é difícil, mas é uma pena. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam deste mercado de transferências? Qual é a vossa expectativa para o que vem aí do campeonato? Se têm mais alguma novidade sobre o mercado na hora que estão a assistir este vídeo? Qual é a vossa maior desilusão porque o Porto não contratou algum jogador que vocês queriam muito ver no Porto? Qual é que vocês consideram a maior surpresa do mercado? Se vocês acham que o Pablo Rosário e o Kivior são mais dois reforços que vão entrar de caras nesta equipa? Se vocês também concordam que o Rodrigo Mora devia ter sido convocado para a seleção principal? O que é que vocês acharam desta preparação ao detalhe do Farioli do jogo com o Sporting? Já passados alguns dias dessa grande vitória, como é que vocês estão a digerir esse 2-1 em Alvalade? Quem é que vocês acham que é o titular atualmente, o William Gomes ou o PP? Já sabem, deixem os vossos comentários que eu leio sempre todos. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram e até amanhã ou até mais logo com muitas novidades.